banda até ao Natal. Penso que destes conta do Evangelho proclamado, onde se anuncia a encarnação do Verbo de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que vem ao mundo no seio da Virgem Imaculada, Nossa Senhora. A primeira leitura apresentou-nos a promessa da realeza, dizendo-nos que virá sobre a humanidade um rei, e que esse rei reinará num trono de luz, que será de paz, de justiça, e que transformará a humanidade num abraço de fraternidade. Nós somos transportados às últimas semanas, à última semana do Advento, na entrada do chamado tempo maior do Advento, quando nos últimos dias das antífonas do ó terra, brotai sobre nós, a palavra faça-se rosto humano, brote o orvalho da manhã e com ele o Filho de Deus, o príncipe prometido, o príncipe da luz. Então faz-se a proclamação do Evangelho, da Anunciação, do Arcanjo, do Diabo, Nossa Senhora, assim neste tempo de Advento. Por que será que a liturgia de hoje, esta sabedoria da Igreja, milenar, e ao mesmo tempo neste contexto celebrativo da Senhora da Assunção, nos é proposto? Reparem que há uma dimensão de realeza messiânica na primeira leitura. O profeta Isaías, no contexto do povo sofrido do desterro da Babilónia, quando não havia nenhuma flor no deserto, quando a primavera era rude, agreste, numa vontade muito grande de florir-se, mas parece presa no inverno, nas neves fortes, dá um primeiro sinal, a flor da amendoeira, a primeira flor da primavera é a flor da amendoeira. Quando um povo descalço, que sentia a terra gelada aos seus pés, famintos, prisioneiros, de escravo na Babilónia, província situada no atual Iraque, este povo deportado das margens do Mediterrâneo, das águas doces do Jordão florido, do Tiberíades, esse lago encantador que o povo chamou mar, agora no deserto do Iraque, na província da Babilónia, então cabeça hegemónica do poder imperial da Mesopotâmia, de todo aquele espaço que aquele senhor Nabucodonosor dominava, era o povo que naquela flor da amendoeira, do profeta, antevia com Jeremias, com Isaías, com Ezequiel, os profetas que acompanharam o povo ao desterro, que o Senhor perdoaria o pecado de terem trocado a aliança e a fé por Baal, aquele Baal, luz da fertilidade, que Jezabel introduziu no templo de Jatim, rei, que se conspurcou e quebrou a aliança com o Senhor de Yahvé, para fazer a aliança com os povos que adoravam o bezerro de ouro. Chamai Israel, ouve, escuta, só o Senhor adorará e mais como Deus. O povo da aliança, o povo de Sinai, o povo que experimentou a vara de Moisés, quando o rochedo seco brotou em água, o povo do Maná, esse povo esqueceu o seu Senhor. O povo de Abraão, o povo que veio de Ur, para onde voltou, Babilónia, era no mesmo Iraque de Ur, onde veio Abraão, em 850 a.C. Repete-se a terra da escravidão, perdida a terra da libertação. Então, é prometido um rei que virá de uma descendência que foi proclamada no Evangelho de família de David. Esse rei, o mais simples,
o filho que andava com as ovelhas no campo, assim de estatura mediana, porém de belos cabelos ruivos e olhos azuis, aquele que nunca o seu pai pensou que seria o rei, sobre quem Samuel verteu o óleo da beleza, o profundo bálsamo. É daí que vai despontar esse rei, que não vai apenas libertar Israel do seu jugo social, político, de povo escravo, sem rei, sem exército, sem escudo, sem cavalos, sem armaduras, povo escravo da Babilónia, mas o vai libertar também do seu pecado. E é desta descendência pecadora de Davi que desejou a mulher de Urias, que com ela cometeu o pecado do adultério, prefigurando este povo adulto perante a aliança com o seu Senhor, esposo de Israel. Esposo de Israel, Israel significa és Deus. Este Davi, pecador, é a raiz, Jessé, será a raiz onde brotará essa flor primaveril, o Rei Messias, o Rei Salvador de todos os homens e do homem todo. Aquele dizer do Papa Francisco, sublinhado, todos chamados a esta redenção, a todos acessível, a todos proporcionada, como nós dizemos há 2000 anos, quando na consagração, na oração do cálice, repetimos a palavra de Jesus, derramado por vós e por todos. Muitos, na sua liberdade, destes todos, muitos tornam-se eleitos e santos. Essa multidão do Apocalipse diz que é a multidão dos que vem da grande tormenta. Reparai como o último livro da Bíblia, o Apocalipse, nos conforta e nos coloca os que vêm da grande tormenta. Muitos dos todos, de todos muitos se salvam. Então nós percebemos que é este rei que entra em Jerusalém montado num jumento, não num cavalo branco, da realeza de um grande imperador com trombetas, não proclamado por coros preparados, com tamborins, com, enfim, a solenidade magnificente da grandeza própria do rei, o seu cavalo real, o seu cavalo branco, mas no jumento de um pobre, no jumento do animal dos pobres, dos moleiros, dos agricultores, dos rurais, dos pequenos comerciantes, numa sociedade que usava o jumento como o mais pequenino animal para transportar as coisas mais simples dos pobres. Este filho de David, este filho de homem, é rei de justiça, de paz e de amor. O filho de Deus em Maria. E ao celebrarmos hoje a realeza de Maria, nós celebramos esta realeza à maneira do Messias. A Senhora de Sião, a Rainha de Sião. Sabeis que Sião é uma das colinas de Jerusalém. Há, enfim, várias reflexões exegéticas se a colina de Sião não é o Monte Moriá, onde Abraão ofereceu Isaque como filho de Deus, lhe deu como promessa de uma geração mais numerosa que as estrelas do céu e as areias do mar. Ele que tinha uma mulher estéril e idosa, e quando tinha aquele filho único, o seu único filho, quando devia nascer, o cumprimento desta promessa é pedido em sacrifício. E aí ele vai até ao limite de levantar o cutelo. Monte de Sião, onde os pobres se fixaram em Jerusalém. Podíamos dizer que era a favela, o morro de Jerusalém. Sião é o trono da Virgem Maria. Os pobres. Ela proclama no Evangelho, num paralelo com Jesus, esta maravilha. Eis a escrava do Senhor. Nada mais, nada menos do que escrava do Senhor. Nesta estrada, neste caminho, que nós percebemos que é o caminho da filiação.
milagre de Deus. A primeira vez que esta palavra foi proclamada foi na primeira criação, na criação dos anjos, quando aquilo que era muito belo e se encantou de forma narcisística pela sua beleza, o feito de luz, o Lucifer, Luciferes, não obedecerei. Miguel, em espada de fogo, proclama: ninguém como Deus. Luciferes, com os seus anjos, obedientes à negação do poder de Deus, é destornado do seu narcisismo, da sua autossuficiência, da sua soberba, da sua vanglória, deste querer ser Deus mais do que Deus. Esta página repetiu-se tantas vezes na história da salvação. Sobretudo na Torre da Babel, quando o homem quis surpreender Deus e ser da altura de Deus, como nos contou no Gênesis. Da janela à altura do céu, dizer a Deus: cá estou, o seu teu vizinho, sou da tua altura e da tua grandeza. Este desafio de enfrentar a lei da criação, a lei da natureza, de deturpar a própria lei da natureza, o projeto de Deus. Esta tentação, os que são por Lucifer, o pai da mentira. Este grito: ninguém como Deus, é continuado em Cristo. Envia-me aqui. É este Senhor que vence o tentador nas três tentações, que vence com a palavra de Deus. Só o Senhor teu Deus obedecerá nas imaginar. Não só de pão vive o homem. É este tentador que ele proclama no exorcismo da sua vida: afasta-te de mim, Satanás. E é este caminho do sim a Deus que Maria proclama como o seu senhorio, o único Senhor. Ela colocou todas as suas dificuldades, a surpresa, o receio. Não temas, Maria, não temas. Esta exortação do anjo Gabriel, mensageiro da paz, no seguimento do arcanjo Miguel, mensageiro do poder de Deus, o poder de Deus que se faz paz nesta unidade. Glória a Deus nas alturas. Miguel proclamado, e paz da terra aos homens proclamado, e Gabriel anunciado. Esta beleza, reparai, é a beleza que confunde Maria, porque ela não se sentia digna de tanta beleza, de ser a mãe do Filho de Deus. Não era narcisista, não se via ela mesma no espelho da sua vaidade, mas era serva, humilde, criatura pequena, não se sentia capaz de tanta grandeza. O Senhor achou graça, cobre-te com a sua graça. Esta festa também é proclamada em alguns calendários litúrgicos: a Senhora da Graça, a Senhora cheia de graça. A Virgem Senhora Mãe Rainha também é proclamada em vários momentos da história da liturgia da Igreja como a Senhora da Graça. Tu estás cheia de graça. Aquilo que tu tens não é teu, é Deus que te concede. É Deus que te dá a graça. Tu és bela, és formosa, ninguém como tu, como quem é esta que avança como o sol, terrível como o exército em arma de batalha. Quem é esta? É cheia de graça, imaculada, concebida sem pecado. Dom de Deus, com vista a ser a mãe do Rei, Salvador e Messias. Aquele que se proclama Boel, a maquia, o preço que busca um escravo para ser um livre. Eu sou o vosso Boel, eu sou o preço da vossa libertação, para que vós sejais também templos da graça, para que vós sejais também filhos de Deus e herdeiros do céu e da eternidade, e que viveis na vida como irmãos, filhos de Deus e irmãos uns dos outros, sem o vazio, sem a escuridão, mas como templos do Espírito, cheios de graça. A graça de Deus, o amor de Deus, a beleza de Deus, a beleza a única que salva, como diz o grande escritor João Baltazar. A beleza salva, a beleza é a sua plenitude no amor, e a flor do amor é aquilo que dá a vida pelo outro. Jesus
Cristo, nosso Senhor, a quem Maria se uniu da sua realeza de serva, realeza de quem está unida ao Cristo que lava os pés aos discípulos, realeza da Senhora que está de pé junto à cruz, misturando as suas lágrimas com o sangue de Cristo, a realeza da Senhora que faz a vontade de Deus naquele sábado do silêncio, com aquela pedra, com aquela lousa que tapa o túmulo, em que o silêncio do céu é total. E no mundo à volta dela, volto a dizer, como no deserto da Babilónia, e uma flor, nem sequer uma violeta que sempre pequenina chega longe, com uma humildade que ela levava no seu coração. O silêncio de Deus e a noite da fé. Os discípulos fugiram, espalharam-se, Judas vendeu, Pedro pegou. O silêncio de Deus naquela pedra fria do túmulo e a noite da fé, os discípulos espalhados. Apenas João, trêmulo pela sua mão. Ela Pentecostes permanente, a que concebeu o Espírito Santo e naquele momento é a presença viva do Espírito no meio da comunidade da igreja e vai com a sua igreja até o Pentecostes. Senhora de Pentecostes, Mãe da igreja, aquela que fica com João, a discípula, Mãe da igreja e irmã de todos nós na fé. Como disse há poucos dias o Papa Francisco, ela é Mãe da igreja. Experimente o amor de Deus que é Pai e Mãe, que é o amor tudo da paternidade e da maternidade. Homem criado à imagem e semelhança de Deus. Neste homem está homem e mulher, a paternidade e a maternidade. Deus é Pai e Mãe, como havia dizer alguém Luciano, o Papa do Sorriso, dos 33 dias no Paulo I. Maria, esta expressão da ternura de Deus, a obra-prima da criação, a última pincelada da criação, este quadro belo que Deus pensou, sonhou e realizou. Que nós procuramos manter pela ecologia, que nós mantemos pela biodiversidade, que nós tentamos por fazer, depois de destruirmos com tanta poluição. Este apelo tão vivo, Laudato ao Si, Laudato ao Deus, das encíclicas do Papa. Voltar à obra de Deus. Maria é essa obra de Deus. Refazermos o mundo é termos esta atitude de serviço de Maria. Refazermos o mundo, recuperarmos o mundo, recapitularmos o mundo, é pô-lo de novo. Capítulo vem de cabeça caput, em que o frontispício do livro da humanidade, a primeira página do trabalho, é o plano criador de Deus. Homem e mulher criastes. Minhas irmãs, meus irmãos, Maria é rainha à maneira de Jesus Cristo, o rei do jumentinho do domingo de Ramos, o rei do trono que é uma cruz no Gólgota, o rei com os seus braços estendidos e abraçando o mundo e todos, o rei que mostra as suas mãos chagadas e te diz com as suas 5 chagas: olha como tu és para mim, olha quanto tu vales para mim, olha onde chega o meu amor por ti. Esse grito profundo: Deus morreu por ti. Havia de dizer Dom António Ferreira Gomes, o bispo do Porto, perseguido pelo Estado Novo, o valor de Deus, o preço de Deus, a vida de Deus dada pelo homem é quanto o homem vale. O valor do homem é Deus. O preço do homem não é dólar nem euro, diríamos nós hoje, nem escudos naquele tempo valiosos. Mas o preço do homem é Deus. No seu filho, por nós deu o seu sangue e a sua vida. Há muitos anos, minhas irmãs e meus irmãos, vinha cá o meu avô e a minha avó. 1906, mas o meu avô ainda não por aqui, com um carro de bois, vendendo bolões para as festas da Senhora da Assunção. A Banja era a terra dos bons bolões da Casca de Carvalho. Era conhecido, era uma das melhores terras dos bolões. Meu pai já faleceu, vinha comigo pela mão. Hoje mesmo, minha mãe cumpre 89 anos. E passaram ali pela minha casa os 5 irmãos, com ela são 5, os 80 anos do Brasil. Interessante. Eu pensei isto partilho convosco. Todos partilham. Está a geração da minha mãe, os meus filhos, que são 5 vivos, estão todos vivos.
eram 5 também já partiram. Eu pensei, daqui a pouco vou celebrar a Eucaristia. Alguma vez pensei se eu estive a estar a celebrar a Eucaristia aqui. Quando eu vinha, não cabia aqui nesta igreja. Não se cabia, filas e malvas. Vamos a vir esta festa e pergunto-me a mim mesmo, perguntei-me a mim mesmo esta tarde no silêncio que procurei fazer antes de vir cá. Serei que este ano sou melhor que o ano passado? Serei que sou mais parecido com esta rainha? Serei que sigo com mais alegria? Alguma vez os tempos foram fáceis? Nunca. Se vocês lerem as crónicas de 1920, 1870, o mundo estava muito mal. Não sei se vos lembrais da segunda leitura do passado domingo, São Paulo aos Efésios, dizia os tempos vão mal, há 2000 anos. Aquela geração que todas as suas dificuldades nós temos a nossa. Não nos desculpemos com os tempos. Queria-vos dizer, o ano passado estive aqui convosco, há 2 anos estive aqui convosco. Ainda no tempo da pandemia estive aqui convosco a celebrar com máscara. Até hoje, eu cresci na fé. Eu amadureci na fé. Usando a comparação dos melões apimentados da casca de carvalho, eu sou um melão mais apimentado. Estou mais amadurecido. E vocês? Temos feito este caminho. Dito de outra maneira, à maneira desta rainha, somos instalados. Estamos numa atitude piesa, somos cristãos parados. Estamos num dia sem vento, com barcos à vela que não encontra restos que os conduz, que os faça andar. Estamos num mar morto. Depois de pensar assim, estamos aqui, graças a Deus, jovens, adultos, idosos, somos fruto do trabalho de alguém. Eu, da fé do meu avô e do meu avô, do meu pai e da minha mãe, e de muitos outros da ponto de vista, pensar bem, estamos a preparar a nova geração, porque daqui a pouco tempo, já não estão os meus avós, os meus pais, a geração da minha mãe já está muito idosa, aos 80, aos 90 anos, vão estar aí nessa idade em vós. Estamos a preparar uma nova geração para dar continuidade. Daqui a uns anos vai haver gente nestas cadeiras, nestes bancos. Estamos a transmitir este espírito não narcisista de se contemplar a si próprio, de passar a vida a ver-se ao espelho do seu orgulho e da sua vaidade, da autossuficiência, das atitudes de soberba, de não dar direito a ninguém, ter os direitos todos, não ter nenhum dever. Uma sociedade com jovens maravilhosos, mas também com sinais preocupantes, que nos faz olhar para os nossos netos e para os nossos filhos, para os seus rostinhos, e dois estive com miúdos, crianças pequeninas da minha família e da minha mulher, perguntarmos o que será destas crianças e para amanhã. Quando olhamos para as crianças e olhamos para o ecrã da nossa televisão, do nosso televisor, para as notícias, para a pastagem, para a violência, fica-me esta pergunta pelo nosso compromisso apostólico, pelo nosso dinamismo cristão, pela sementeira da fé nas nossas famílias. Maria, a Rainha, à maneira de Cristo, serva, eis a escrava do Senhor. O mundo, de facto, foi sempre difícil, mas hoje tem muitas marcas de se afastar da própria lei da natureza, do projeto de Deus e mesmo do humanismo e do respeito pelo ser humano. E a terceira palavra que eu pensava compartilhar convosco no realismo é a olhar para esta povo do Brasil, para esta terra beira-mar, para esta povo no sentido da população piscatória que aqui nasceu, à sombra de terras importantes, fluviais, aqui bem ao nosso lado. Este povo está sendo fiel à sua matriz, àquilo que a faz uma terra grande e diferente. Este santo aldeio onde está misturado o amor a Maria. Há aqui compromissos pessoais de certo sim. Em muitos casos, preocupemos mais para que de certo não seja assim, porque de certo pode não ser assim. Nós precisamos de olhar para Nossa Senhora
ternura, com afeto, com carinho, com lágrimas, com lenço branco, como gosta de fazer, com coração, mas temos que olhar também para ela como vós fazeis como locais nos amadores e fazer todos os dias, de mangas atravessadas, de rede lançada e de testemunho de fé sem medo daquilo que é ser cristão, naquele caminho de Jesus Cristo. Ninguém como o Senhor, só Ele é Senhor, só Ele é Deus, só Ele é o nosso Deus, sem intermediários, sem negociatas, sem rasgar as páginas do Evangelho que não nos interessam, sem fazermos remendos, escondendo aquilo que não queremos que se veja nos pés. Afinal, é pôr-nos de alma nua, como dizia, de um modo muito belo, Miguel Torga, de alma nua, neste desejo que eu me cumpra, dizia eu, que eu me cumpra. E com Fernando Pessoa temos muitas índias para descobrir, muitas capacidades, muitos talentos para dar para o serviço. A hora que nós vivemos, irmãos e irmãs, é uma hora muito importante no mundo. Percebemos que se falar bem mudança de era, e é que esta semente cristã, cheia de vitalidade, passe para a nova geração. Os nossos filhos, os nossos netos, já vão passar a ver no século XXI. Muitos deles vão viver até fim deste século. Que passem essa luz, que passem esse cima da nossa geração, que passem a lamparina para as outras gerações. Ser rei, ser homem, ter dignidade humana é servir o projeto de Deus, é ser humanizante, humanizador, é servir sempre no caminho da tolerância, do respeito, construtores da convivência e da paz. É sabermos que a diferença é uma riqueza, é nunca mutilarmos o outro para ele ser como eu quero, mas que eu aceito como ele é. É este saber ser com identidade, sem ter medo de ser o testemunho de vida na pluralidade. Só na pluralidade se pode viver a paz. E só pode viver na pluralidade quem tem identidade forte e não teme, nem foge, nem esconde. Mas é aquilo que é a sua pluralidade e unidade. Peço por este povo da Polo, por esta paróquia da Polo. Não vos esqueçais que sois uma paróquia missionária. Sois uma paróquia com um desígnio missionário. Não só porque estáis virados para o lado, para onde partem os missionários, mas também porque aqui vêm milhares e milhares de pessoas, quando vós dais o vosso testemunho vivo nas ruas desta terra. Chegais longe, para lá do Minho, para lá dos montes e das montanhas. Sois uma paróquia missionária. Com o desígnio de Maria, paróquia missionária mariana, com séculos de experiência e, por isso mesmo, com séculos de vivência. Ser sempre, todos os dias, instrumentos de Deus à maneira de Maria. Com esta palavra, servirei, servos de Deus, com o Espírito de Maria. Hoje, queremos fazer este compromisso. Conto contigo, Maria, minha mãe, e através da minha fraqueza, que te conheço, também te quero dizer, Maria, minha mãe, ao serviço de Jesus, podes